Olá, estamos iniciando mais uma História da Gente. Programa esse que, graças a Deus, para o glória do Senhor, nós já estamos entrando na terceira temporada logo. Mas o mais interessante, quero agradecer à Rede Super Televisão por estar abrindo esse espaço. Pastor Márcio, muito obrigado. Agradecer ao Estúdio X também, aí, Jonas e toda a sua equipe que tem sido abençoadores. Toda essa estrutura, eles têm nos abençoado e fornecido para a gente, para que esse programa venha chegar com a qualidade ímpar na sua casa. Mas nesse dia hoje nós vamos conversar com o nosso querido pastor Wesley, um reverendo. O cara é uma bênção. Ali do Alto Veracruz, diretamente para o mundo. Pastor Wesley, e aí, pastor Cris? Como é que estão as coisas, cara? Muito bom. Agradeço você primeiramente por essa oportunidade de estar aqui com você nesse programa História da Gente. E aí, rapaz, vamos lá começar desde o início, né? Você é daqui de BH mesmo, veio do interior, como é que é? Não, sou natural de Belo Horizonte, como você aí ressaltou, filho da Zenília Alves de Moraes, que já dorme no Senhor. Eu particularmente não conheci meu pai, mas eu tive uma criação pelo meu padrasto, José Cláudio Independente, e hoje estou casado há 15 anos, pai da Nathalie Camille e também da Maria Alicia, e casado com a Arla Ferreira de Souza Alves. Eu tenho observado aqui em todos os programas que eu tenho feito a dificuldade e a falta dessa figura paterna, principalmente assim para a gente que meia idade. Como é que foi isso aí? O que você vê disso aí? Eu particularmente eu vim descobrir mesmo que o seu José Cláudio Independente não era meu pai, né, na adolescência. Porque aí, naquele momento, você vai também, pré-adolescência, aliás, fui tirar a identidade, aí eu percebi que na minha certidão de nascimento não tinha o nome do pai, tinha só o nome da mãe. Aí eu já comecei a perceber isso, mas, no entanto, ele sempre me tratou como filho, sempre me respeitou. Mas essa figura paterna, hoje eu consigo conviver dessa forma, tendo o seu José Cláudio Independente, que é pai do meu irmão mais novo, como uma referência de pai para mim. De um honesto, trabalhador, que saía de casa cedo para trabalhar, às vezes trabalhava em 2 serviços, porque trabalhava de porteiro, trabalhava 2h36 em um, depois ia para outro, sempre buscando trazer mantimento dentro de casa. Então é você mais um ou você tem mais irmãos? A minha mãe, ela teve 5 filhos. Ela teve meu irmão mais velho, Éder Alves de Moraes. Meu irmão mais velho, ele veio a falecer no ano de 2003, 2 dias após o aniversário dele de 21 anos de idade. Ele veio a falecer devido ao uso constante de entorpecente, de drogas. Ele estava vivendo um momento muito difícil, conturbado, jovem. Ele já havia passado por um processo de prisão. Ele estava de prisão domiciliar. E aí deu um aniversário dele no dia 1º de agosto, de 21 anos. Aí a gente recebeu notícia por volta de 9 horas da manhã, que a gente percebeu que não havia chegado em casa, que ele já tinha falecido. Teve um mal súbito devido ao uso de vários tipos de drogas e principalmente o loló. Teve um mal súbito numa das ruas principais do nosso bairro. Aí foi um momento muito conturbador, né? Familiarmente falando, que ele era bem diferente de mim. Eu sou daquela tonalidade pardo negro, ele era branco, como é minha mãe. Minha mãe era uma mulher branca. E aí para nós foi um momento muito conturbador. Mas eu percebo também que em tudo tem a mão de Deus também. Uhum. E os outros 3 aqui? A minha mãe perdeu 2 filhos. Um chegou a nascer, realmente, o Rodrigo, e perdeu também uma menina. O Rodrigo faleceu. Eu não sei o motivo muito, mas eu lembro muito pouco assim sobre ele nos braços da minha mãe. Eu era muito jovem. Só lembro um pouco do velório, que foi na Santa Casa ali mesmo, e do enterro, muito pouquíssimo. Tem alguns pensamentos na minha mente. Se ele tivesse vivo hoje, ele estaria com aproximadamente 33 anos de idade. Então hoje é você e mais um. Eu e mais um, Wallace. Meu irmão hoje ele é evangélico, pregador, pai de família, e tem 4 filhos.
Eu só tenho 2, mas ele foi mais distante do que eu. Ele caminhou um pouquinho mais. 4 filhos. Ele tem 2 meninos, 3 meninos, aliás, e uma menina. E aí, e a sua adolescência? Você foi aquele adolescente assim, calminho, ou você foi aquele adolescente gostava de uma bola? A minha infância, eu particularmente, por mais que a gente não tivera, igual os meninos de hoje, essa acessibilidade de ter uma roupa melhor, de ter um tênis melhor, eu falo muito isso com a minha filha, que ela vive num contexto bem privilegiado de ter o que a gente não tinha. Mas foi bom, foi melhor. Inclusive eu estava ministrando a palavra de Deus esses dias para jovens e falando, em junho, julho, era a época que o céu estava cheio de papagaio. A gente brincava, papagaio, ponte alta, escapada, futebol de rua, pedras na rua. Hoje não tem como nem jogar futebol na rua devido, a gente sabe que mudou-se muito, principalmente no complexo, no aglomerado, em vilas e favelas, porque hoje é muitos carros nas ruas, não tem como mais, mas foi uma infância muito boa. Eu particularmente assim, tive os meus amigos, na sua maioria, infelizmente envolveram com coisas ilícitas, e alguns foram a óbito, outros estão presos, mas foi uma infância muito boa. Você é criado em aglomerado, e eu tenho meu ponto de vista, eu vejo como uma dádiva de Deus. Como é que você vê ser criado em aglomerado? Olha, eu particularmente, eu estou hoje morador do bairro Grande de Freitas, que é um bairro que faz parte da L4, na nossa região, Alto Veracruz, Taquaril e Grande, mas eu sou cria do Alto Veracruz. Eu particularmente todo dia, devido até mesmo ao trabalho, estou atuante no Alto Veracruz, porque eu amo estar no meio do povo, conversando com o povo, porque é dali que Deus me tirou, que Deus fez algo na minha vida. Porque muitos diziam para minha mãe que eu não iria chegar muito longe, assim como meu irmão também, mais velho, não chegou muito longe, que eu também não iria dar certo. Mas aí, eu gosto muito de dizer que tudo aquilo que acontece na minha vida, aconteceu na minha vida após o processo de salvação na minha vida, após o evangelho ser injetado na minha vida, é acrescento da salvação. Eu posso dizer que hoje, eu falo muito com a minha esposa isso, é privilégio estar servindo a Deus e principalmente estar servindo a sociedade como busco servir hoje. E aí o Wesley tem essa adolescência, foi de balada, Eu era um baladeiro, eu gostava muito de uma balada, gostava muito de um campo de futebol. Rapaz, domingo, para mim, era sagrado ficar o domingo todo no campo e jogando uma bolinha. Bolinha é gostoso. Futebol, comecei jogando um time de base lá no Alto Veracruz, inclusive tem esse time até hoje, time do Itamarense, do NEM. Aí do time do NEM, joguei também no time do Riviera, mas a minha infância, de jovem para adolescente, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade no Centro Salesiano do Menor, Cezan. Para mim foi uma ponte, e também, até uso também a figura do meu padrasto, ele ficou muito alegre, porque ele pagou, na época eram os vales transportes. Isso. Ele foi lá na Praça 7, comprou aqueles vales transportes, pagava para mim, porque eu pegava o ônibus do Alto Veracruz, que era, na época era o 4701, pegava também o metrô e ia lá para a estação. Ele ficava alegre, tal, que eu estava cursando primeiramente, cursando para ser inserido no mercado de trabalho, no primeiro emprego. Mas aí a gente vai sendo criado ali no contexto que a gente não olha as referências boas, a gente olha as referências más, porque em um complexo, numa vila e favela, a comunidade de bem, ela é a maioria, isso é 99,9%, 1% que foge à margem da sociedade. E eu estava tomando aquela margem da sociedade como exemplo para mim. Amigos meus começaram a envolver com coisas ilícitas, eu comecei a observar aquilo, meu irmão também, como eu citei a princípio, meu irmão mais velho, ele também começou a envolver, querendo ou não, o irmão mais velho, ele passa a ser uma referência para o irmão mais novo. Eu comecei a olhar aquilo, mas o envolvimento nosso mesmo começou com pequenas gangues, né, como tinha naquela época, de pichações. A gente começou a envolver com pichações, aí da pichação eu comecei a me envolver com uma parte de uma torcida organizada, e posteriormente aí comecei a me envolver com algo que era ilícito.
mesmo trabalhando no Centro Salesiano de Menor Adolescente, que eu tinha um amigo meu que hoje é convertido também, que trabalhava na Asprom, e o nosso pensamento era o quê? Que assim que a gente fizesse 18 anos de idade, porque após o processo de 18 anos de idade, você deixa de trabalhar no Centro Salesiano de Menor ou na Asprom. Saímos de lá e o dinheiro do acerto, a gente levantar aquilo em coisas ilícitas, para que a gente comprasse coisas ilícitas, no sentido de que arma, droga, e que pudesse potencializar talvez algo lá na frente para a gente, no mercado do tráfico de drogas. Vocês já estavam pensando em empreender nessa situação? Sim, inclusive esse amigo meu, que hoje é convertido, pai de família, é uma bênção de Deus, ele não deve mais nada à sociedade, até foi preso, ele hoje ministra a palavra de Deus, ele saiu do trabalho dele na Asprom e foi fazer isso mesmo que ele havia feito. Mas aí os desígnios de Deus, aprove Deus que no ano de 2003 eu deixei de residir no Alto Veracruz, não queria sair, muito resistente, e fui residir no Grande Freitas, porque minha mãe foi contemplada com um apartamento lá no Grande Freitas. E eu não queria sair do Alto Veracruz, mesmo indo para uma moradia melhor. Nós morávamos de aluguel, numa casa precária no bairro Alto Veracruz, mas eu queria continuar no Alto Veracruz. Por causa das amizades. Por causa das amizades, tal. Mas aí eu vejo isso tudo como um propósito de Deus. Abraão. Tudo com o propósito de Deus. Abraão não tinha mapa, não tinha GPS, mas tinha uma voz. Agora, Wesley, você falou um dado aí que é até interessante a gente discutir isso na TV. Há um bom tempo eu discutia isso em palestras e dizia assim, gente, eu moro num aglomerado de 42 mil pessoas. Menos de 1% é envolvido no crime. Sim. Porque se a gente pegar 1% de 42 mil pessoas, vai dar 420. Aí eu pensei assim, falei, imagina um local com 420 bandidos. É um quartel. Sim. Então é muito menor do que 1%. E aí a gente vem para uma situação que hoje a gente traz para a sociedade esses dados, mostrando que dentro das comunidades tem pessoas de todos os níveis, estudiosos, médicos. Lá no Veracruz tem médica, você tem enfermeiros, advogados. E isso não é trago para a sociedade. E de repente um pregador começa a levar isso na onde está pregando e na onde está falando. Qual que é a importância você ver disso? Eu busco salientar isso, expor principalmente aos mais jovens, de que nós temos boas referências em vilas e favelas. Vila e favela não é só conhecida pelos homicídios, pela traficância, pelos os bailes funks. A gente tem, como você ressaltou, advogados, médicos, a gente tem psicólogos, jornalistas, a gente tem pessoas de sucesso que são de vilas e favelas, barbeiros. Hoje a gente está aí com o crescimento progressivo dos barbeiros. A gente tem diversas pessoas de sucesso, políticos. A gente tem políticos que saíram da favela. Para você ver que a gente tem referências boas na favela. Eu busco ressaltar isso para os meninos, principalmente aqueles que estão sendo aliciados por essa ilusão, esse mundo utópico, porque eu busco ressaltar que ninguém aposenta nessa vida. Eu falo muito com alguns jovens que cadeia é livramento. E a morte? Ninguém passando, se você entrar nesse processo morte, é você e Deus agora. A Bíblia vai dizer o quê? Ao homem está ordenado morrer só uma vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Eu busco colocar na mente dos meninos, você quer um tênis? Você quer um carro? Mas você pode conquistar isso trabalhando, estudando. Inclusive hoje, eu recebi uma mensagem, a minha esposa me recebeu uma mensagem hoje pela manhã, a minha filha, ela mandou uma foto de uma prova que ela fez na escola, tirou 9. Aí eu peguei o celular e falei, minha filha, que Deus te abençoe, continue te abençoe, você está melhor do que o pai, porque o pai não tirava nota 9 não, o pai só tirava 10 em educação física. Mas o que acontece? Eu busco ser essa referência hoje na favela, de que tem como você sair do meio daquilo ali e ser uma referência. Não é que eu me envolvi profundamente como meu irmão chegou a envolver, de ser preso, mas eu tive vários livramentos. Eu acho que esse programa aqui pode se prolongar muito tempo, se a gente continuar a falar um pouco da minha história. Eu recebi vários livramentos de Deus na minha vida, de sair da minha porta, da minha casa,
uma arma na cintura que nem era minha, era de um amigo meu na época, de um colega meu, e a palho quente da polícia militar está na porta da residência, assim, o policial olhar para mim, olhar para mim, e não ser preso. E hoje eu entendo que isso foi um livramento de Deus. Talvez se eu havesse perdido aquela arma, talvez eu tinha que pagar aquela arma. Entrar de novo. Entrar no crime. Entrar para pagar. Entrar para pagar. Para você ver os livramentos de Deus, os detalhes de Deus na minha vida. Eu percebo que houve um cuidado de Deus. Houve um cuidado de Deus em tudo isso. Como você ressaltou, Vilas e Favelas é um lugar que tem referências boas, comerciantes de sucesso. É uma coisa interessante, você falou duas coisas que eu gosto de discutir muito. Primeiro, você falou uma coisa assim, fundamental, muita gente vai aprender com isso aí que você disse. Você saiu da sua porta, da sua casa com uma arma que não era sua. Se aquela arma é presa, você automaticamente estaria sendo inserido no crime de novo. Porque você tem que pagar ela. Você tem que pagar. E aí, para você pagar ela, você tem que vender, e ali acostuma e não tem jeito. A outra coisa que você fala é essa coisa da referência, né, do evangelho dentro da comunidade. E eu fico vendo quando a gente vai pregar nas bocas de fumo. Eu gosto de trabalhar muito com o trabalho em bocas. Porque a única coisa que entra dentro da cadeia quando o cara está preso é o evangelho. Sim. E aí esse cara sai da cadeia e o primeiro crente que ele vê, por mais que ele esteja na boca de fumo, ele tem vergonha quando ele vê o crente, ele abaixa a cabeça. Eu acho que é nesse gancho que os crentes têm que entrar e mostrando o amor de Cristo e não o julgamento. O que você acha? O evangelho, eu tenho para mim que esse processo de ressocialização, ele passa pela igreja. A igreja faz um papel que o Estado não faz. O Estado deveria de fato fazer. Esse processo educacional. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, mas você estudou aonde? Eu ainda não entrei na faculdade, pretendo, assim Deus permitir. Mas eu vejo a capacitação que o evangelho traz para o ser humano. Esse processo educacional. Isso eu vejo a mão de Deus na vida de vários jovens, na favela mesmo. Eu vejo jovens que eram para ser criminosos. O evangelho alcançou e transformou essas pessoas. Meu irmão, antes de falecer, eu estava meio, usar um termo até chula, que é avacalhado. Sabe quando você confessa Jesus como Salvador, mas você não está imergido, envolvido completamente na obra? Não mergulhou ainda. Não mergulhou? Meu irmão virou para mim e falou assim, eu estava indo atrás dele, foi até no Grande Freitas, indo atrás dele, alguns colegas dele, ele estava negociando algumas coisas, ele virou e falou assim, ele tinha pouco tempo que tinha acabado de sair da cadeia, e virou e falou, Wesley, te falar um negócio. Era Deus usando a boca dele sem saber. Se você aceitou Jesus, não brinca com Jesus não, porque Jesus não é brincadeira. Ali eu pensei assim, ele é da igreja, ele não confessou Jesus como Salvador. Você vê o respeito que ele tinha em relação a isso. Depois daquele dia ali, eu comecei a servir a Cristo literalmente com verdade. Depois daquele dia. Mas, como você ressaltou aí, Cris, a igreja ela tem um papel primordial. Eu costumo dizer, como disse lá na Batista, Lagoinha, lá de São Pedro, a igreja tem a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa mensagem é Cristo. A religião aprisiona homens, mas a graça, ela liberta homens. Esse é o poder da graça. Olha eu aqui, olha você aqui. Quantos passaram por esse programa que foram alcançados pela graça? Wesley, uma outra coisa. E como que foi esse processo seu de conversão? Você é da Assembleia de Deus, né? Isso, eu sou da Assembleia de Deus. Eu faço parte do Ministério da Assembleia de Deus, Belo Horizonte, tendo como pastor presidente o pastor Simoniel de Moraes. Manda um abraço para ele. Meu pastor regional hoje é o pastor Joel Nunes. Meu pastor local, o pastor Daniel. Eu não me converti na Assembleia de Deus. Eu me converti numa igreja pentecostal também, tradicional da minha região. Igreja pentecostal Fogo Ardente, da saudosa pastora Almerinda Braga. A minha conversão, Cris, foi meio assim. Eu me converti, não querendo me converter, no sentido de que, quando eu fui na igreja, eu fui a caráter de convite de uma jovem. Eu estava namorando ainda, uma jovem, fora do evangelho. Aí eu fui na igreja, falei, não, a igreja tem menina bonita, vou lá. Aí fui um dia, fui 2 dias, e essa jovem insistindo comigo para mim na igreja, sem intenção alguma.
me evangelizando. Porque depois eu te mando uma foto como que eu era, como que eu sou hoje. Eu acho que eu melhorei pra caramba. Melhorei pra caramba. Melhorei muito. Eu acho que eu fiquei, melhorei muito. Essa jovem me evangelizando e tal. E aí eu falei, eu vou na igreja. Fui um dia, fui 2 dias. Aí teve um dia que estava tendo uma conferência, um congresso, né? Aí tinha um pastor de fora, ele estava até pregando na época dos ternos brancos. Né? Terno branco, sapato branco. Falei, meu Deus, o que é aquilo ali? Coisa diferente. E pregava, tal, do Espírito Santo. Aí estava pregando uma mensagem poderosa mesmo, poderosa, cheia do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo me atraiu, me convenceu, porque o Espírito que convence, o pecado, a justiça do juízo. Fui à frente, confessei Jesus como Salvador, mas eu achei que era só aceitar Jesus. Mas na outra semana, quem estava na minha casa? Os crentes. Porque fazia muito isso no passado, né? De ir atrás, e aí, notava nome da igreja e tal, ia. Mas aí os crentes, quando os crentes estavam vindo na minha casa, o que eu fazia? Eu via de longe, para morarmos no último andar do apartamento, eu cascava fora e ia embora. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, quem estava lá? O pastor da igreja estava lá, me esperando. Eles faziam culto na minha casa. Aí eu lembro que eu saí desse relacionamento, aí como eu havia ressaltado para você, comecei a me envolver com o evangelho literalmente. Após a fala que o meu irmão falou comigo, comecei a me envolver com o evangelho. Aí fui batizado com o Espírito Santo. Antes de passar, eu estava no pré-batismo, aprendendo um pouco acerca da palavra de Deus, mas antes de passar pelas águas, eu já havia sido batizado com o Espírito Santo. Numa segunda-feira, no culto de oração, fui batizado com o Espírito Santo. E aí comecei a me envolver com o evangelho. Na igreja tinha muitos jovens e potenciais pregadores. Isso era muito bom. Na época, a igreja cheia de jovens. Criava tipo aquele elo. A gente ia um para casa do outro estudar a Bíblia, tal, pregava um para o outro. Eu lembro que eu tenho um amigo meu que morreu no Senhor, saudoso, Paulo César. Como que eu tenho saudade dele? Nós íamos para o monte, bem ali no Grande Freitas mesmo, pregava um para o outro no monte. Que legal, cara. Ele pregava para mim, eu pregava para ele. Ele pregava para mim, eu pregava para ele. Gente que falava assim, é doido, isso é maluquice. Teve gente que virou para minha mãe, você vai ficar doido, vai ficar maluco. Eu lembro que a minha mãe ficou alegre ao haver me convertido, ela também converteu junto comigo, inclusive a gente batizou no mesmo dia. Ela comprou um terno para mim, um terno verde. Sabe o terno verde? Não era um verde bonito igual o de hoje, não. Era aqueles verde abacate. Chegava o cara lá, e vem lá, ó. O Wesley tá vindo ali. Tá, o meu terno é 42 a 44, porque eu sou magro. O terno era quase 48, terno grande. Mas eu ficava alegre, feliz. Ela ficou alegre também, comprou uma Bíblia para mim de estudo, Plenitude. Inclusive eu tenho essa Bíblia lá em casa até hoje. Aí esse processo de mudança e tal. Aí aquela mesma jovem que me evangelizou, que me levou para os caminhos do Senhor, eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente começou a orar, aí eu comecei a namorar com ela, noivei com ela, e hoje ela é minha esposa. Que bênção. Inclusive, ela vai assistir isso aqui, ela vai até rir. Eu lembro que eu, não estando na igreja, um amigo meu, na época, quando ela veio morar no Grande Freitas, eu falei assim, rapaz, que morena bonita, fala com ela que eu quero ficar com ela. Ela falou assim, não, vou ficar com ele não, porque ele é muito feio. Ixi. Aí eu falo com ela assim, é aquele rapaz que era feio, você casou com ele hoje. Como é que Deus transforma? Ela fala, é o que você ressaltou, e como que Deus transforma, e hoje a gente tem uma família, para quem muitos diziam que não ia passar 17 anos, estou aí, né, esse mês, completo 37 anos de vida, vida bem vivida, e graças a Deus, buscando crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Amém, rapaz. Wesley, nós estamos caminhando aí, mas você é pregador, você sai pregando nas igrejas aí, já foi 2 vezes a minha, ou vai mais vezes. Sim. Faltou o churrasco dos homens, mas tudo bem. Esse churrasco tem que sair, gente. Uai, no dia do churrasco não teve o culto para mim ir, mas vai sair. Vai. E como é que a pessoa quiser te convidar, ela te encontra como? Rede social, telefone? O meu Instagram é Wesley Alves, Wesley com 2 L's. Às vezes as pessoas têm dificuldade quando faz o FAI lá, Wesley com um L só.
Mas eu fui descobrir que o Wesley com 2 L's quando eu fui casar, você acredita também? É mesmo, que Quando eu benção. fui casar, fui descobrir lá e tive que fazer um trocadilho todo e tal. O meu WhatsApp é 319 75 54 72 65. Deus tem uma palavra para o seu coração, só convidar. Eita, glória. Mas eu queria que você deixasse aí uma palavra para essa mãe, para esse cara amarado que mora no morro, essa mãe que está com um filho hoje, ela já está quase desistindo dele. A palavra que eu tenho para você, pai, mãe, não desista. Eu sou um exemplo legal de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se Ele me transformou, não teve como eu contar completamente o meu testemunho aqui. Mas se você me procurar, eu posso contar para você o que Ele fez na minha vida e o que hoje Ele está fazendo através do Evangelho. Ele pega pessoas pequenas para confundir muita gente grande. Pegou a visão, varão? A esposa do cara hoje falou assim, ele é muito feio. Aí ele aceita Jesus e Deus passa assim aquela cegueira de visão para não ver a feiura e colocou a visão interna para ver quem que é o homem que está ali dentro. E eu creio que Deus tem algo novo na sua vida. Do mesmo jeito que as pessoas te enxergam, não é o jeito que Deus enxerga. Verdade. Deus não enxerga a gente da forma que o outro enxerga. Que se ele enxergasse, misericórdia. Verdade. Mas eu fico muito feliz, Wesley, de ter você aqui, de estar ouvindo um pouquinho da tua história, de ver um pouquinho do que você é. A gente se conhece já há pouco tempo, né? Mas se parece que tem muito tempo. Ali no Alto Veracruz eu tive um grande amigo, que foi o Rafael Dias. Sim. Né? Participou de um projeto meu, que é o Voz do Morro. Mas a gente vê que é um bairro que também tem muita... Ele é um bairro que tem muitas guerras espirituais, né, cara? Sim. Um bairro que tem muitas guerras espirituais e é um bairro que não, a gente percebe que não tem gangues que tem guerras também umas com as outras, mas que tem muitos óbitos, muitos homicídios. Inclusive conversava com um pastor amigo meu sobre isso. Devemos orar e também pregar o evangelho a estes jovens. Como eu disse, volto a repetir, nada é mais transformador do que o evangelho. E a igreja tem que entender que ela faz parte da sociedade e ela também tem o poder de mudar a sociedade através do evangelho. Amém. Você que nos acompanhou aí, a história da gente é isso. Cada vez que passa é uma história diferente, irmão. Cada dia que passa a gente vem aqui com uma história que impacta mesmo. É um programa em que as pessoas recebem o melhor de Deus. Aqui nós estamos trazendo pessoas que saem da sociedade, entram na TV, vai até a tua casa para te mostrar que há transformação, que Deus está transformando cada vez mais e mais. Wesley, muito obrigado. Manda um beijo, um abraço para quem você quiser ir. Ó, Cris, agradeço por essa oportunidade, que Deus continue te abençoando e te instrumentalizando para que você continue sendo esse canal de Deus nesse tempo tão difícil e que Deus continue abençoando também a Igreja Batista Lagoinha de São Pedro, Povo Alegre, e que continue me convidando para ir lá. É muito bom estar lá. Eu queria mandar um abraço, né, para minha esposa Arla. Literalmente a mulher conhece o esposo. Quando o esposo está bem, quando o esposo está mal. Literalmente, ela é o alicerce do meu ministério, da minha chamada. Para minhas 2 filhas, Nathalie, e para todos os meus amigos que posteriormente vão estar assistindo esse vídeo, vocês continuem sendo abençoados através do Evangelho. Eu tenho uma mensagem comigo, é a seguinte, Cris. É melhor ter direção sem velocidade do que ter velocidade sem direção. Deus abençoe a todos. Pois é, e se você quiser uma oração, ligue aí pra gente. 31 98657 4221. Quer nos visitar? É Rua Bolívia 627, bairro São Pedro. Tá ok? Lagoinha, São Pedro. Gente, estamos ficando por aqui com mais uma história. Você gostou da história? Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, fala para os seus amigos. E se você quiser mandar a sua história, deixa aí o seu contato, que eu vou entrar em contato com você. Deus te abençoe e até o próximo programa.